Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Você que já é inscrito no nosso canal, que acompanha frequentemente as postagens dos nossos conteúdos, você que ainda não se inscreveu, a quem nós indicamos que se inscreva para poder ter acesso às notificações de toda nova postagem que fazemos aqui. Sejam bem-vindos, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Para você que está acessando pela primeira vez, nosso canal tem por objetivo divulgar uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, conforme Amós 3:7. Deus fala através de mensageiros, através de profetas, sempre foi assim. Mas Deus fala através de verdadeiros profetas. Hoje nós temos visto muitas pessoas se auto-intitulando profetas. Já falamos aqui no canal a respeito disso. Eles são profetas? Sim, são profetas. Eles são discípulos? Sim, eles são discípulos. Eles são, os títulos que eles recebem, que têm? Sim, podemos até chamá-los pelos títulos, de que eles recebem apóstolos, profetas, mestres e etc. e tal. Não tem problema com relação a isso. A grande questão é que eles são mestres, são doutores, são apóstolos, são até mesmo profetas, mas nomeados pela igreja. E existe uma diferença entre ser nomeado pela igreja e ser nomeado por Cristo. É nisso que as pessoas fazem confusão. A falta de conhecimento da palavra é o que leva as pessoas a terem esse entendimento equivocado, né? E isso começa muito antes disso, muito antes de nomear os seus líderes. Começa no nascimento, a forma que a igreja nasceu. Nós vamos falar sobre isso hoje. Fique conosco até o final dessa programação, para que você possa ter esclarecido o seu entendimento, né? Que Deus possa te esclarecer, para que você possa então saber, identificar se onde você está congregando teve um nascimento correto ou teve um nascimento que não é correto. Porque a depender de como houve o nascimento, vai ser o crescimento. Isso é muito importante. A forma que nasceu vai prosseguir, ou seja, a semente, conforme é a semente, será o nascimento, será o crescimento, será o fruto. Então fique conosco até o final dessa programação, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. Porque muitos hoje têm visto coisas que lhes deixam em confusão, mas como a liderança diz, isso é o Espírito Santo. As pessoas acreditam e muitos não acreditam, muitos já percebem que tem algo errado naquilo e vira até uma discussão e a coisa está tomando uma proporção que as pessoas têm dificuldade de identificar se realmente é Deus, se é o Espírito Santo ou se não é o Espírito Santo. E a maioria usa a escritura. Eu estou seguindo o ID, obedecendo o ID. E neste obedecendo o ID vai se distanciando, chega uma hora que fez uma mistureba e que aquilo não é evangelho de Cristo nada, já misturou com outros evangelhos que não são evangelho de Cristo. Há religiões que estão completamente perdidas, que hoje têm atuado, misturado o evangelho de Cristo com religiões que não são cristãs, com abordagens que não são cristãs, com manifestações que não são cristãs, que são manifestações de outras religiões que não são de Cristo, e estão invadindo as igrejas.
há manifestações, preste atenção nisso, há manifestações de pessoas dentro das igrejas, de comportamentos dentro das igrejas. As pessoas vêm se comportando de uma forma, tendo manifestações dentro de igrejas, a partir de imposição de mão de líderes, e as pessoas manifestam determinados comportamentos que não são de Cristo. E os líderes afirmam, isso é o Espírito Santo. É certamente um espírito que está tomando aquela pessoa, mas não é o Espírito Santo. E isso é muito sério. E as pessoas estão confusas. Então, isso atrai multidões. Há muitas pessoas que vão pensando que aquilo é o Espírito Santo. Nós falamos a respeito disso aqui, semanas atrás, a respeito disso. Quando o próprio Jesus disse, nos últimos dias virão falsos cristos. Que falsos cristos? Falsos ungidos. Falsos ungidos. Espíritos que não são de Cristo, ungindo as pessoas. Aí as pessoas manifestam, têm comportamentos, manifestações. Vamos aqui detalhar, porque não é o nosso objetivo, como sempre temos dito. Não temos o objetivo de atacar nenhuma igreja, nenhuma liderança. Não. Nem tampouco manifestações. Não temos o objetivo de ficar atacando esse tipo de manifestação não está certo, esse tipo de comportamento não está certo, esse tipo de coisa não está certo. Não vamos fazer isto. Não é o nosso objetivo atacar ninguém. Tem pessoas para crer em qualquer coisa que existe. Tem pessoas para ser confusa, o máximo de confusão possível, a pessoa absorve e aceita aquilo. Então tem gente para tudo quanto é tipo de coisa. Assim como tem que ter líder para qualquer tipo de coisa. Tem que ter líder para fazer confusão, para gerar confusão. Isso é bíblico. Tem que ter líder para misturar espíritos que não são de Cristo, espírito de outras linhagens religiosas e tudo, de outras religiões, de outros fundamentos. Tem que ter líder para pegar isso, pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, mistura tudo e para falar que é evangelho de Cristo. Tem que ter líder para fazer isso, porque senão a Bíblia não cumpre. E tem que ter pessoas para crer nisto. Tem que ter pessoas para aceitar, como já dissemos aqui, ser massa de manobra. Tem que ter líder, massa de manobra, que está sendo manipulado e vai manipular as pessoas, e tem que ter pessoas para ser manipuladas, senão a Bíblia não cumpre. Então não estamos atacando esse ou aquele, esse sistema ou aquele, essa liderança ou aquela, não. Isso tem que existir. Ou a Bíblia não se cumprirá. Agora, existe aquelas pessoas que buscam a verdade. Existe aquelas pessoas que buscam compreender a palavra de Deus para poder praticar aquilo que verdadeiramente é Cristo. Tem que ter pessoas que serão vasos para serem cheias do Espírito Santo. Então, é para estas pessoas que estão buscando é que nós estamos nos direcionando. É para estes que estão buscando o Espírito Santo e que querem cumprir com o verdadeiro evangelho de Cristo. Quer dizer que os outros não são evangelho? São, de fato, eles estão obedecendo o ID, estão cumprindo com o ID, está tudo certo. O problema é que eles estão completamente perdidos, estão confusos e estão misturando o evangelho de Cristo com outras coisas. Já falamos também a respeito disso aqui, quando tratamos da semente da mostarda. As pessoas pensam que a semente da mostarda, quando Jesus disse semente da mostarda, elas pensam que é por causa do tamanho.
Ah, quer dizer que se eu tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, de fato foi isso que Jesus falou, mas ele falou mais do que isso. Ele foi além. Ele foi além, ele citou o grão de mostarda, não é por causa do tamanho. Já tratamos a respeito disso aqui. Do porquê Jesus citou o grão de mostarda. É a questão de não misturar-se. No grão de mostarda você não consegue misturar ele com outra coisa. E Jesus usou o grão de mostarda para falar do quê? Para falar de fé. E aí qual que é a grande confusão de hoje, dos dias de hoje? Confusão, mistura. O grande problema hoje é mistura. As pessoas misturam a palavra de Deus com outras coisas. Também já tratamos disso aqui. Do quanto você vai misturando, o que acontece quando falamos a respeito da farinha, do profeta que trouxeram farinha, havia veneno na panela. Então, a palavra de Deus, irmãos, é muito clara. E o próprio Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras. Por isso que recentemente tratamos aqui de Hebreus, tratamos aqui de Romanos. Quando as pessoas pensam que apenas ouvir é suficiente, irmãos, é um engano. É um engano. Você cai em engano quando não compreende as Escrituras. Já tratamos a respeito disso, que precisamos compreender, mas não é com a compreensão humana, não é com o blá 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 humano, não é com a inteligência humana, não é com pregações intelectuais. Pregações intelectuais é no sentido de ficar trazendo conhecimentos humanos baseados em ciência humana, em psicologia, em filosofia, em sociologia, em outras coisas, em teologias, em conhecimentos humanos, levando as pessoas a olhar para o homem. Em pregações intelectuais não quer dizer que o pregador, que o pastor, que o membro, que o pregador, que o líder não possa esclarecer, não possa explicar, mas explicar de acordo com a palavra. Explicar, usar a mesma, falar a mesma coisa que está escrito, usando outras palavras para facilitar as coisas para as pessoas. Isso não é pregação intelectual. Pregação intelectual é aquilo que não tem nada a ver com a palavra. Mas você está explicando com outras palavras o mesmo conteúdo, mas as pessoas fazem tanta confusão desnecessariamente. E aí vão, por outro lado, desviando-se também do Evangelho de Cristo. Então, você vê, é tanto detalhe, mas são detalhes que quando vão se juntando, vão fazendo uma salada, infelizmente no mau sentido, porque salada é bom, mas vai fazendo uma salada no mau sentido. E vai desviando-se do original. Então trazemos aqui, para nossa reflexão, São Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Não vamos entrar em pormenores aqui, porque a respeito desse ide e a respeito do batismo, da prática do batismo, porque isso aqui é uma ordem. E aí a pessoa pega a ordem, entende errado e sai batizando de forma incorreta. Não vamos entrar nesse pormenor, porque tem um link abaixo de todos os nossos vídeos que fala a respeito da prática correta desta ordem aqui. Assim como as pessoas se confundem com o ide por todo mundo, Jesus nem tinha terminado de falar, já teve gente que saiu correndo. E está até hoje fazendo coisa errada, porque não compreendeu. O querer fazer com sair correndo, querer cumprir sem compreender, só faz coisa errada, só faz confusão. A grande questão é essa. É a mesma coisa de você colocar os ovos debaixo da galinha para chocar, e antes do tempo você corre lá e arranca aqueles ovos e quebra o ovo. Sabe o que você vai... O máximo que vai acontecer
é você matar o pintinho que está lá dentro, se o pintinho já se formou. Porque pode ser que o ovo esteja choco, nem nasceu ainda, você já quebrou os ovos. Então tem muita pessoa que está fazendo isso com o evangelho. Nem compreendeu ainda para si e já quer sair pregando, já quer, eu estou cumprindo o ID. Peraí, meu irmão, minha irmã. Você primeiro, se você compreendeu o evangelho de Cristo, não compreendeu e já sai querendo fazer, formar, ser líder, formar igreja e atrair pessoas e nem se converteu direito, já acha que tem um testemunho que vai arrebatar multidões, e às vezes arrebata mesmo, mas arrebata por uma história que cresceu, que foi aumentada, e não houve conversão nem da pessoa ainda. A pessoa nem se converteu direito e já quer ser líder. Tem muita gente assim. E não é diferente com a mensagem. A pessoa nem entendeu a mensagem, nem compreendeu a mensagem, já quer sair formando multidões. E aí é o que nós temos aí hoje. Então, independente do que esteja pregando, se não há compreensão, gera confusão. Então veja, São Mateus capítulo 19, começamos a falar a respeito da prática do batismo e não concluímos. Você vai ouvir aqui uma ordem que tem muitas pessoas que não estão compreendendo corretamente. Tem link abaixo dos nossos vídeos aqui para uma série Você Crê na Bíblia. Nesta série nós vamos falar a respeito da prática desta ordem aqui. Então não vamos falar a respeito disso. Tá? Acesse essa série e lá você vai compreender a prática correta desta ordem aqui que Jesus deu. São Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é uma ordem que foi cumprida lá em Atos 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Tem muita gente que sequer foi convertido, que não tem o Espírito Santo e sai cumprindo esta ordem aqui incorretamente, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é, quem faz isso não tem o Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo. Todos os que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não têm o Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo, por isso que batiza assim. Essa é que é a verdade. Quem recebeu o Espírito Santo, como aconteceu lá em Atos 2, sabe qual é o batismo correto, sabe qual é a prática correta do batismo. Tem link aqui abaixo dos nossos vídeos, leva para uma série, Você Crê na Bíblia, nós falamos melhor a respeito disso. Agora presta atenção no versículo 20. Tem muita gente que não compreendeu esta ordem, este ide, e sai por aí fazendo confusão, gerando confusão por não entender o versículo 20 do capítulo 28 de São Mateus. Ensinando-os a guardar. Ensinando-os. Ensinar envolve ensinar, gente. Envolve ter como resultado compreensão, compreender. Ensinar é sentar, explicar, ensinar. Ensinar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus ensinou os seus discípulos. Ele sentava, ele individualmente ou particularmente, no pequeno grupo ali, de uma forma reservada, ele ensinava os seus discípulos, ele explicava as parábolas que ele pregava. E eles faziam perguntas, ele respondia. Veja, ele estava ensinando. Por isso que não é só ouvir, tem que compreender. Então, ele deu a ordem aqui, o id, é para fazer a mesma coisa, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Aí em São São Marcos, capítulo 16, está escrito a mesma coisa aqui, só que de outra forma, vejam. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, Jesus está dizendo, pregai, ensinai. Primeiro, em outras palavras, primeiro compreenda. Depois você vai ensinar. Para ensinar, para uma pessoa ensinar, primeiro ela tem que ter compreendido. Por isso que nós dissemos, há pessoas que não foram sequer convertidas e já querem sair ensinando, sendo que ela própria não aprendeu. Então, primeiro aprenda, para depois você poder ensinar, pregar, ensinar. Sermão, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Nós não vamos explicar aqui o que é sermão, porque tem um link aqui abaixo dos nossos vídeos que leva para uma série, você crê na Bíblia. Então, ouviu sermão, mensagem, não sabe o que é? Acesse essa série. Sermão, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim, parágrafo 121. Presta atenção. Esse foi o local de nascimento da igreja. Foi no Pentecostes, foi lá em Atos 2. Depois que Jesus os comissionou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão aos que crerem. Ele lhes havia dito o que fazer. Disse-lhes que subissem à cidade de Jerusalém e esperassem. Eles precisavam ser convertidos. Eles precisavam receber o verdadeiro Espírito Santo, não uma emoção qualquer. O verdadeiro Espírito Santo, para que então eles pudessem lhe pregar, sem se precipitar. Eles precisavam de um regulamento. Queriam redigir um credo. Eles queriam redigir um credo. Quantas pessoas devem ter saído dali, das multidões que acompanhavam Jesus, e saiu dali pregando também, ouviram também o ide, e saíram dali pregando. Mas os verdadeiros discípulos, que saíram fazendo discípulos para o verdadeiro evangelho de Cristo, precisaram passar por isso aqui. Os demais que saíram correndo, que não prestou atenção no que Jesus disse, saíram e começaram a criar credos, dogmas. E é o que acontece hoje. Muitas pessoas não têm compreendido a palavra de Deus, não têm compreendido a mensagem, recebeu de qualquer jeito, recebeu de uma forma superficial e sai por aí pregando, criando credos. Então não é diferente do que aconteceu lá quando eu estava com Jesus. Hoje é a mesma coisa. E nem por isso a Bíblia está errada. Por isso que nem por isso a mensagem está errada. Errados estão aqueles que não receberam o verdadeiro evangelho, que não se converteram corretamente e saíram por aí pregando coisas que não estão coerentes com a mensagem, por exemplo, com a Bíblia. O problema não está na mensagem, o problema não está na Bíblia, está naqueles que nunca compreenderam. Eles queriam redigir um credo e Deus lhe deu o Espírito Santo. Eles precisavam de uma denominação, mas Deus lhe deu um Espírito, o Espírito Santo. Que diferença! Como Deus faz isso? O Espírito Santo foi o caminho provido por Deus para liderar a igreja. Não um bispo, não um apóstolo, uma apóstola, um bispo, uma bispa. Não, isso são coisas criadas pelo homem. São coisas criadas por aqueles que não compreenderam a palavra de Deus. O Espírito Santo é isso. Esse era o regulamento deles.
E daquele dia em diante até este dia, desde aquele dia, desde o ID, a ordem não mudou. Desde aquele dia até hoje. É isso. E esse era o regulamento deles. E desde aquele dia até este dia, tem sido o regulamento de todo verdadeiro filho nascido de novo, o Espírito Santo. Agora, depois de 2000 anos, amigos, estamos encerrando. Nós também estamos encerrando. Depois de 2000 anos, o homem está determinado a fazer a sua maneira. Esse é o grande problema. As lideranças, as igrejas, o bispo, a bispa, o apóstolo, a apóstola, e vão inventando tantas coisas que não existem na Bíblia, e vão pondo um nome de Espírito Santo, como acabamos de dizer, nas umas misturebas de religiões que nem tem nada a ver com Cristo, e eles pegam e misturam tudo, joga tudo dentro de um caldeirão e falam, isso é a manifestação do Espírito Santo. E aí as pessoas ficam malucas com aquilo e querem também ter o Espírito Santo. Estão manifestando tudo quanto é tipo de espírito, virando em volta, tremendo, se jogando no chão, dando piruletas dentro de igrejas. Não é o Espírito Santo. Não tem Espírito Santo nem no líder, muito menos nas pessoas. Eles estão ungidos com o espírito de engano, colocando as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebendo o espírito de engano, estão enganadas, sendo feitas massa de manobra e enche igreja. Porque faz movimento, faz barulho, faz espetáculos e enche a igreja. Então, é assim o homem está determinado a fazer de sua maneira. E ele fez para si um regulamento. E ele estabeleceu para si uma ética feita pelo homem. E o que fez? Tornou-se, em razão disso, num grande afastamento da verdade. Que verdade? A verdade da palavra de Deus, o verdadeiro ID, o verdadeiro batismo, o verdadeiro Espírito Santo. Hoje as pessoas estão completamente afastadas de Deus e achando que estão sendo cheios do Espírito Santo. E eles saíram. As pessoas não sabem o que fazer. Credos, denominações, todo tipo de ismos, sensações, e todos dizem, a Bíblia diz isso. Diz mesmo, já dissemos aqui sobre isso. É verdade, a Bíblia diz mesmo. A Bíblia fala a respeito do criminoso, a Bíblia fala do ladrão, a Bíblia fala do salteador, a Bíblia fala do sem coração, a Bíblia fala do inconverso. Tudo está na Bíblia. A Bíblia fala do diabo. Tudo está na Bíblia. A Bíblia diz isso. Diz mesmo. Fala de muitas outras coisas que nós não vamos citar aqui. A Bíblia fala, tudo está na Bíblia. Então, se você faz qualquer tipo de coisa completamente errada, fora da lei, tá caminhando para a perdição. Ah, mas eu estou de acordo com a Bíblia. Sim, está mesmo. Até o perdido está aqui, na Bíblia. Está de acordo com a Bíblia. Sim, tudo está na Bíblia. Agora, a questão é, pegam esta parte dela, mas não pegam aquela parte dela. E eles não seguem o regulamento, portanto, perdem a direção. E de todos estes anos, quando temos 900 e tantas diferentes organizações do cristianismo, e cada uma condenando a outra e dizendo isto é certo, e eles estão errados, isto é certo, e aquilo está errado, e assim por diante. E as pobres pessoas estão tão confusas que não sabem o que é certo e não sabem o que é errado. Mas Deus prometeu que
no entardecer haveria luz. A palavra autenticada de Deus, ele prometeu em Malaquias 4 e em muitos lugares na Bíblia, que as pessoas do tempo do fim veriam a mesma manifestação que eles viram, o mesmo evangelho lá de trás, lá de Atos 2, porque ele não pode mudar o sinal, ele prometeu. É isso que nós temos procurado trazer aqui. Se você tem se identificado com esta palavra, então você receberá aquilo que Deus tem enviado para os nossos dias, através de uma mensagem que tem link abaixo dos nossos vídeos aqui, que leva para uma série Você Crê na Bíblia, e lá nós vamos falar mais a respeito disso. Se você já é um cristão, já é uma cristã, atente-se. Atente-se muito mais do que aquele que não conhece. Porque quem está enganado também são aqueles que acham que conhecem a mensagem e não conhecem. Que pensam que conhecem a mensagem, mas estão comprando gato por lebre. Porque estão recebendo a mensagem misturada. Então preste atenção também, fique atento para não ser enganado também. E vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque a tua palavra é maravilhosa. Ela alimenta a nossa alma, ela cura as nossas feridas, ela consola. Pai, e agora nós entregamos a ti mais este conteúdo e pedimos que o Senhor ajude o meu irmão ou minha irmã que ainda não compreendeu a palavra de Deus, que ainda não compreendeu a mensagem que o Senhor tem nos enviado para os nossos dias, para que possa compreender, que possa ter os olhos abertos, para não ser enganado com coisas misturadas, mas que possa buscar o alimento puro, sem mistura. E, Senhor, nós oramos para que toda enfermidade, para que todo mal, toda necessidade seja atendida, todo mal seja repreendido e toda necessidade seja atendida na vida do meu irmão, da minha irmã que acompanha esta programação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.